Enquanto em Balneário Camboriú e Itajaí os hospitais vivem lotados com a falta de leitos, em Camboriú, aqui do lado, tem um hospital todo equipado, mas não tem autorização para fazer internações. Mas esse não é o único caso. Em Luiz Alves, a cerca de 50 quilômetros de distância, também existe um hospital completo, funcionando, mas que não tem pacientes. Você acredita nisso? Hoje, na reportagem especial da série Raio-X dos Hospitais, vamos aos extremos da estrutura hospitalar aqui da nossa região. Acompanhe. Quando um acidente acontece, é para cá que os moradores de Luiz Alves vêm. O pronto-socorro do Hospital Nilo Guedes tem todos os recursos para estabilizar pacientes graves até que tenham condições de transferência para outra unidade de referência. No caso desse homem, o acidente de trabalho rendeu apenas alguns pontos no pé. Essa sala é a sala de emergência, é considerada a sala vermelha do pronto-socorro. Essa sala ela tem a mesa de emergência e a gente tem aqui monitores, a gente tem o desfibrilador caso o paciente chegue com alguma arritmia, necessite algum tipo de reanimação. Temos o nosso eletrocardiograma que é para diagnóstico e os outros aparelhos de emergência que são apoio, né? E depois que o paciente é estabilizado e ele tem condições de sair para ir para os leitos de observação, eles são acolhidos dentro do hospital. Se caso ele não seja estabilizado e aí precisa de um maior suporte, dessa sala mesmo ele é transferido para um hospital de maior complexidade e na maioria das vezes com a participação do SAMU. Bom, hoje o Hospital de Luiz Alves ele é um hospital de média complexidade. Média complexidade. O que seria isso? É um hospital que tem condições de atender o paciente que não precisa de exames de alta complexidade, principalmente de imagem, e recursos como a UTI, os exames de tomografia, exames de imagem que a gente não tem condições de desenvolver aqui, a gente ainda encaminha para o hospital de alta complexidade. A cidade de Luiz Alves tem 13 mil habitantes e um hospital todo equipado para casos de baixa e média complexidade. Construído há 50 anos, a unidade foi criada pela Fundação Médica Assistencial ao Trabalhador Rural de Luiz Alves, a Oscola, que é responsável pela administração. Por mês, o hospital custa R$ 280 mil. 135 mil são hoje repassados pelo município para manter o pronto-socorro. O restante é coberto pelo SUS e por recursos levantados pela Associação de Voluntárias. Cerca de 70% dos recursos vêm do voluntariado e são usados para alimentação, hotelaria e compra de equipamentos. Toda a diretoria da Fundação é voluntária. O voluntariado foi criado há 10 anos por um grupo de mulheres que abraçou a causa e que na época a gente tinha uma credibilidade muito ruim diante do hospital por N situações e que a gente começou a trabalhar com seriedade, mostrando tudo o que a gente fazia, prestando conta de todos os nossos... A gente criava um evento já com o dinheiro destinado a tal situação. Vamos comprar um monitor cardíaco e assim a gente foi conquistando a confiança dos moradores daqui, né, do nosso município. E hoje, graças a Deus, a gente tem um crédito muito grande, a gente consegue muita doação e sempre que a gente sai em busca, a gente volta com o nosso objetivo. 99% dos atendimentos feitos no hospital são pelo SUS. Passam por aqui até 1.700 pessoas por mês. São pacientes que entram pelo pronto-socorro ou são encaminhados pela regulação do Estado. O Hospital de Luiz Alves tem 40 leitos para internação, 10 deles credenciados para retaguarda. Mas, segundo a administração, todo esse espaço acaba ficando a maior parte do tempo assim, vazio. A ocupação não passa de 25%. Na verdade, a maior ocupação ainda é no leito de retaguarda, que são 10 leitos destinados para a retaguarda clínica, e o resto fica ocioso, porque a gente não tem, dentro da nossa população, paciente para utilizar todos esses leitos. Porque a gente hoje não faz mais cirurgia, então só clínica médica não temos paciente o suficiente para utilizar esses leitos. O Adriano é uma exceção.
O morador de Penha preferiu ficar mais longe de casa, mas numa unidade com maior conforto. Porque a partir de uma pequena ferida deu uma infecção na minha perna, acabou inchando muito, tive febre, passei mal e tive que procurar o pronto-socorro. Daí fui até Itajaí, no Marieta, e eles me encaminharam para cá, por ser mais tranquilo, lá não tinha leito. Eu fiquei internado uma noite no pronto-socorro, uma situação bem dramática lá, porque são muitos pacientes, né? A equipe é muito boa, mas as condições não são as melhores, né? E daí me ofereceram essa opção de estar vindo aqui no hospital, que era mais tranquilo, para o meu tipo de tratamento. O que falta realmente é que o convencimento ou talvez uma política de divulgação do nosso hospital, da tranquilidade do paciente vir aqui, da maneira como ele será atendido, enquanto que ele está no corredor de um grande hospital, enquanto às vezes ele está usando um leito de alta complexidade, onde ele poderia ser aqui. Mas a gente tem que fazer um trabalho para desmistificar a cultura que tem hoje. Eu estou num hospital de alta complexidade, eu tenho que permanecer. Às vezes os pacientes ficam lá 3, 4 dias no Hospital Marieta, no corredor. O hospital não tem culpa. Isso é a culpa do sistema que está superlotado. Então, assim, eles tentam fazer o melhor pelo paciente. Enquanto que aqui a gente tem toda a equipe multidisciplinar à disposição, a gente tem tudo, e o leito vago. Além da falta de pacientes, um outro problema enfrentado pelo hospital aqui de Luiz Alves é a falta de profissionais que queiram trabalhar aqui. É o caso do centro cirúrgico, que está desativado há 1 ano e meio. O hospital não tem condições de pagar um valor fixo a esse cirurgião para que ele fique o tempo todo aqui. E só pela tabela do SUS, os cirurgiões não querem operar aqui no hospital. Para se ter ideia disso, olha, essa mesa cirúrgica e a luz são novos, nunca foram usados. O nosso centro cirúrgico é um centro cirúrgico completo, com 2 salas, né, com toda a capacidade para poder desenvolver cirurgias também de média complexidade, né, que não demanda também de uma estrutura de UTI ou uma complexidade maior. Só que por questões assim de incentivo e questões financeiras está fechado há quase 1 ano e meio. Enquanto o Hospital de Luiz Alves sofre com a falta de pacientes, em Camboriú existe um hospital onde os leitos não têm autorização para receber pacientes internados. São os extremos do atendimento hospitalar na região. Por muitos anos, o hospital aqui da cidade de Camboriú foi uma das unidades hospitalares mais importantes da região. Era referência em cirurgias eletivas para todo o estado, cirurgias de baixa complexidade. Tinha maternidade, atendia pacientes pelo SUS, convênios médicos e também particulares. Mas em 2013, a situação financeira começou a ficar bastante complicada e se tornou insustentável. Em 2014, a Justiça interviu e a fundação que administrava a unidade foi obrigada a fechar as portas. A dívida passava de 7 milhões de reais. Por quase 2 anos, apenas o pronto-socorro, que é mantido pelo município, funcionava aqui. Até que em 2017, o município pediu ao Ministério Público para reabrir a unidade e alugou o prédio por R$ 35 mil por mês. O Hospital de Camboriú se tornou um hospital cirúrgico, com foco nas cirurgias eletivas. Por mês, são feitas em média 140 cirurgias, exclusivamente pelo SUS. Nós estamos fazendo cirurgias ginecológicas, cirurgias ortopédicas gerais e também de joelho. Nós estamos fazendo cirurgias oftalmológicas, catarata e pterígio, urológicas também. E vamos começar agora a realizar cirurgias de otorrino. Para manter a estrutura do hospital e do pronto-socorro, o município gasta em média R$ 2 milhões por mês. Nós investimos muito do recurso próprio do município. Nós temos um gasto em torno de R$ 2 milhões de investimento para manter o hospital. Temos o teto MAC, que é a produção de cirurgia. Nosso teto chega em torno de 1,2 milhões e recebemos uma ajuda do Estado de 70 mil, que na verdade não é uma ajuda do Estado, é um teto que nós precisamos produzir esse teto, nós precisamos atender a região para receber esses 70 mil. Então a gente vive sempre colocando mais, a gente tem pouco para fazer muito. Agora, a intenção do município é credenciar 10 leitos do hospital para internação. Todos os ajustes físicos já foram feitos.
Enquanto isso, quem chega pelo pronto-socorro e precisa de internação é encaminhado ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, ou para o Hospital Marieta, em Itajaí, que são as unidades de referência para média e alta complexidade. Apesar disso, em um mês foram apenas 46 encaminhamentos para outros hospitais da região, para um total de mais de 5.000 atendimentos mensais no pronto-socorro. Nosso pronto-atendimento, ele é porta aberta, ele atende baixa complexidade, né? Nós atendemos toda a demanda espontânea, né, que vem para atendimento. Os pacientes, eles são classificados por uma enfermeira na classificação de risco. Após isso, esse paciente ser classificado, ele passa pelo atendimento médico, ele é medicado, nós temos todos os insumos e medicamentos necessários para dar o primeiro suporte a esse paciente. Caso o médico tenha conduta de solicitar exames laboratoriais, é realizado esses exames, raio-x também, nós temos raio-x 24 horas, né? Nos finais de semana é sobre aviso, mas automaticamente o profissional vem realizar esse raio-x. Nós temos uma sala de emergência com uma maca, né, no caso a sala vermelha, que nós atendemos todo o suporte necessário até que esse paciente consiga ser encaminhado para outra unidade. Caso nós tenhamos algum parto emergencial, nós temos o suporte, temos o berço aquecido, temos bombas de infusão para medicações, sedações, drogas vasoativas, para a gente conseguir manter esse paciente seguro até que a ambulância, né, no caso a vaga zero, consiga transferir esse paciente para outra unidade de suporte avançado. Maria Conceição veio acompanhando a mãe de 71 anos, que precisou ficar em observação. Chamei a SAMU, eles chegaram aqui, já rapidamente as enfermeiras, o médico, já todo mundo já foi rápido o atendimento. Eu não tenho queixa, tu entendeu? Eles fazem o que eles podem. Eu estava vendo o pessoal que chegava, saía, entrava, sabe, tudo tranquilo, bem atendido. Diante da possibilidade de fechamento das portas do Ruth Cardoso para pacientes de outras cidades, quem realmente precisa de atendimento de urgência de média complexidade pode ficar sem ter para onde ir. O Ruth, ele atendia o paciente referenciado de ambulância branca quando nós fazíamos a transferência ou quando chegava a SAMU, lá eles têm habilitação de 11 leitos de UTI para atender a região. Vai ter que ter um investimento muito maior, um olhar muito maior para o Marieta, talvez, mesmo com novas aberturas, porque são 4 municípios da macro-região que vão, né, se direcionar para o Marieta. Então, Marieta já é superlotado e serão 4 municípios que estarão enviando seus pacientes. Inclusive, a gente fica preocupado com a situação até de Balneário Camboriú. Na reportagem de amanhã, vamos mostrar o Hospital Santo Antônio de Itapema e para onde vão os pacientes de Porto Belo e Bombinhas. Quais são as nossas dificuldades aqui no hospital? Nós não temos unidade de terapia intensiva, então o máximo que a gente pode manter um paciente aqui seria até 24 horas. É um verdadeiro raio-x dos hospitais aqui do litoral norte de Santa Catarina.